Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Este vídeo é o de número 3 da nossa série A História da Igreja. Caso você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu encorajo você, por favor, acesse os vídeos anteriores. Eu vou deixar um card logo aqui para você da plataforma YouTube. Se você está assistindo pelo Instagram, você vai ter que voltar aos vídeos anteriores e acompanhar aí a história desde o seu princípio. Vou pedir para você deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal. É muito importante para o engajamento do vídeo aí na plataforma. Vamos agora iniciar o nosso vídeo. Após a vinculação da Igreja Espiritual de Deus com a Igreja Romana, após aquele convite que se teve de que não deveriam mais se esconder para fazer suas reuniões, seus encontros, e também após a institucionalização dessa igreja, a vinculação ao Estado, percebe-se obviamente que a igreja começa a perder, diluir as suas bases doutrinárias. É óbvio que com a conversão de Constantino, Roma ficou conhecido como a cidade do cristianismo. Entretanto, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, as coisas começaram a mudar. E como resultado disso, as bases doutrinárias da igreja, aquelas bases que foram construídas a partir de Cristo, a partir dos apóstolos, que traziam como perspectiva, como proposta, a sã doutrina, essas bases começam a se diluir. Então o que é que nós já percebemos aí? Que a igreja que se nutria, se alimentava exclusivamente da palavra de Deus, porque era exatamente a palavra de Deus que garantia que andassem na sã doutrina, com essa vinculação à igreja romana, que era a igreja do movimento romanista, essas bases passam a ser comprometidas. E o que é que começa a acontecer? A igreja começa a perder a sua forma. A igreja começa a se paganizar, com a influência do contexto grego-romano. E também ela passa a ser uma igreja sincrética, onde há a mistura de várias outras religiões. E a gente percebe que os problemas não param por aí. No século VI, foi instituída a essa igreja o Papado Romano, onde o Supremo Pontífice, considerado o bispo na igreja romana, iniciou esse papado. Do século VI ao século XVI, se passam aí 10 séculos, ou seja, 1000 anos. E esses 1000 anos, esses 10 séculos, foram chamados o período da escuridão. E a história ainda narra que do século XII foi conhecido como o pior período na história da igreja, que ele chama de Idade das Trevas. Nesse período, a igreja já não utilizava mais das escrituras como era orientado inicialmente. Ela agora se faz utilizar das bulas papais, utiliza as encíclicas. Os documentos registrados pela igreja passam a ter mais valor do que as escrituras sagradas e por conta disso, as escrituras passam a ser deixadas de lado. As doutrinas pagãs começam a ganhar uma certa notoriedade, como orações a mortos, assunção e uma série de outras questões. E para a coisa ficar um pouco mais complexa, as reuniões passam a ser realizadas em latim. Agora imagine, pense comigo, o período das trevas foi marcado como o pior período da história da igreja. Pergunta, e por que ele foi o pior período da história da igreja? Por que ele foi chamado de Idade das Trevas? Porque o povo estava mergulhado, coberto numa profunda ignorância. E quando nós falamos de ignorância aqui, nós estamos falando em todos os aspectos. Por exemplo, o povo não era alfabetizado, eles não tinham acesso a nenhuma forma de conhecimento, ou seja, somente conheciam aquilo que a igreja romana permitia que eles conhecessem, e no que diz respeito às escrituras sagradas, essas pessoas não tinham nenhum acesso. Logo, tudo que eles sabiam de cristianismo, tudo que eles sabiam sobre Deus, era exatamente o que a igreja romana, naquela época, permitia que eles soubessem. E aí quando nós pensamos que as coisas estão muito ruins, elas pioram ainda mais.
A salvação, a expiação dos pecados passam agora a ser concebido a partir das obras. A ponto de que chegou um Papa chamado Leão X e ele tem aí a brilhante ideia de favorecer, possibilitar que as pessoas tivessem acesso à salvação e ao perdão dos seus pecados, pagando por esse documento. Esse documento, que era instituído pela própria Igreja sob a representação do Papa Leão X, daria acesso à salvação e ao perdão dos pecados. Talvez a gente não encontre tanta diferença nos nossos dias, né? Mas vamos continuar com a nossa reflexão. Leão X, ele possibilitava esse acesso a partir de um documento chamado indulgência. E para que servia essas indulgências? As indulgências eram um documento que garantia a remissão absoluta de penas temporais, seja em vida ou seja em morte. E aí surge a pergunta: como essa pessoa era perdoada? Como essa pessoa era salva? Até o século XVI, para qualquer pessoa ter os seus pecados perdoados, ter a sua salvação, era necessário que ela tivesse dinheiro para pagar por esse documento. Logo, para a pessoa ter acesso à salvação, para a pessoa ter acesso ao perdão dos seus pecados, era necessário que ela tivesse um capital disponível para pagar por esse documento, que era assinado pelo Papa, chamado de indulgência. E pensando sobre isso, me vem um texto que diz: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. Pedro havia advertido a igreja sobre os males que sobreviriam sobre ela. Ele fala que eles seriam feitos de negócio, de moeda de troca, seriam entretidos com histórias inventadas, e o objetivo de tudo isso era fazer com que eles gerassem lucro pessoal para a igreja. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo e nos próximos minutos.